eu sou a Paloca e hoje estou aqui para gravar as respostas às perguntinhas que vocês me deixaram naquele vídeo de Q&A que eu publiquei no início do mês de março. Porquê? Porque hoje é dia 23 de março e é o dia do meu aniversário e então eu quis responder estas perguntinhas, quis que vocês me conhecessem um bocadinho melhor, não é? Já estou mais velhota, mais um aninho e vamos então começar com as perguntas que vocês me deixaram. Quero desde já agradecer a todas as pessoas que me deixaram perguntas, são perguntas muito interessantes, em algumas tive que pensar um bocado, outras são mais óbvias e saem-me espontaneamente, mas queria desde já agradecer a todas as pessoas que se disponibilizaram a ver o meu vídeo e a deixar perguntinhas para eu responder hoje. A primeira pergunta é da Mariana Costa e diz: gostava de saber qual é a música que associas a um livro em específico. E esta pergunta deu-me voltas à cabeça e fartei de pensar sobre ela, até porque foi a primeira e tive imenso tempo para pensar sobre ela. Eu não associo músicas a livros, posso eventualmente associar porque já vi uma adaptação cinematográfica e então fico com essa música na cabeça, como acontece com a música The End dos Doors, que eu associo agora ao livro Heart of Darkness por causa do filme do Apocalipse Now. Posso também associar a música do Chopin à Balada para Sofia, à graphic novel, mas normalmente eu não associo músicas porque eu não ouço música quando estou a ler e eventualmente se ouço música tem que ser música clássica porque eu não posso estar a ouvir música que tenha letra porque senão eu começo a cantar e deixo de ler, por isso normalmente eu não sou capaz de associar músicas a livros, apesar de eu gostar muito de música. Por isso, se calhar, se tivesse que associar, associaria música clássica também aos clássicos que leio, sim. Isso não consigo dissociar, portanto eu não consigo dissociar música clássica dos clássicos. Se calhar se estou a ler um clássico russo, estou a pensar naquelas festas, naqueles bailes e se calhar sim, aí associo música clássica, mas por exemplo música dos anos 80 que eu adoro, não consigo associar a nenhum livro em especial. A Sofia Ramos deixou-me duas perguntinhas, uma delas é: qual a tua viagem de sonho? Das que já realizei tenho duas. Tenho a que realizei ao Egito em julho de 2008, uma viagem que eu queria muito realizar. Eu tenho fotografias desta viagem no vídeo que eu fiz sobre a morte no Nilo, sobre o Death on the Nile, o audiobook que eu ouvi. Vou deixar por aí no card e na descrição o link para este vídeo, onde eu tenho as fotografias da minha viagem e foi uma viagem maravilhosa, correspondeu a tudo aquilo que eu estava à espera. Eu gosto imenso do Egito, continuo a gostar imenso, continuo a ver imensos documentários sobre o Egito. Era um sítio onde eu gostava de voltar, foi um sítio que me fascinou, que não me desiludiu em nada. Outra das viagens de sonho foi a que eu fiz em abril de 2019 à Rússia. Eu visitei Moscovo e São Petersburgo, eu gostei imenso, não era assim um país que eu tivesse assim na minha lista de destinos há imenso tempo, mas foi uma paixão que se foi criando também pela leitura dos clássicos russos. Eu comecei a ficar fascinada pelo país e tinha muita vontade de o visitar e portanto foi também uma viagem de sonho. Eu adorei, vou deixar por aí uma fotografia, eu adorei visitar a Rússia e também a de fazer algum videozinho aí com mais fotografias sobre a minha viagem à Rússia. Também tenho o vídeo sobre o Challenger, onde aparecem imagens da minha visita ao Museu dos Cosmonautas em Moscou. Também vou deixar por aí o card e também vou deixar por aí o link para o vídeo. Por isso, são estas duas viagens de sonho. Mais para a frente também temos a pergunta de viagens que eu gostava de fazer, portanto eu esta da viagem de sonho, eu não sei se era a viagem que eu já fiz, se era a viagem que eu gostava de fazer, portanto viagens que eu já fiz, Egito e Rússia, e todos os sítios que eu já visitei foram viagens de sonho, mas estes em especial. Ela pergunta também: se pudesses ir almoçar, jantar com um escritor vivo ou morto, com quem irias e onde o levarias? Aqui não há limite para o orçamento. Eu não sei onde é que o levaria porque eu não sei o que é que está aí na moda, o que é super caro para levar um escritor. Estive a pensar bastante e, por exemplo, eu gostava de levar assim, um escritor assim que já morreu, gostava de levar o Fernando Pessoa, porque deve ser fascinante, devia ser fascinante estar com o Fernando Pessoa e com mais os 500.000 heterónimos que ele tinha, portanto não saber se estou a falar com o Fernando Pessoa, se estou a falar com o Álvaro de Campos ou com o Alberto Queiro. Se fosse um escritor vivo, não sei, talvez o José Luís Peixoto. Eu já assisti a apresentações de livros do José Luís Peixoto, ele já me autografou livros, já fiz também aqui uma sessão em Badajoz também em que eu fui assistir com os alunos. É uma pessoa extremamente simpática, próxima e devia ser de certeza uma boa companhia para jantar ou para almoçar. É alentejano como eu. Agora onde é que os levaria? Não sei, se eu não tivesse orçamento, não sei, o sítio mais caro, mais in de Portugal, se calhar era onde eu levava estes dois escritores. Depois temos as perguntinhas da Holly Tash e ela diz: sempre quiseste ser professora? Não. Eu decidi muito tarde que queria ser professora. Aliás, eu acho que só decidi já quase no fim do 12º ano, quando tínhamos que fazer aquelas escolhas, que queria ser professora.
Não era bem a professora que eu queria ser, eu gostava muito de inglês, não tinha o sonho de estar a ensinar miúdos, não tinha, até porque eu quando era criança queria ser ou educadora de infância ou ter uma loja de roupa para bebés, portanto imaginem, tem tudo a ver. Educadora de infância, eu sou professora de terceiro ciclo e secundário, portanto não tem nada a ver, não foi algo que eu sempre quisesse. Houve uma fase da minha vida em que eu já não pensava em ser professora, em que fui militar, entretanto o destino trocou-me as voltas e cá estou eu a lecionar português, a língua não materna, ou português língua estrangeira, a espanhóis, e estou a gostar muito da experiência e sim, agora nos próximos tempos eu quero ser professora. Não quer dizer que no futuro, assim mais a longo prazo, eu seja professora, mas para já assim estou a gostar imenso da experiência, estou a gostar muito de estar aqui e de estar a ensinar os meus espanholitos, e não é assim um sonho desde que me lembro, mas pronto, preenchi a candidatura, fui para uma licenciatura em ensino, portanto o caminho seria ensino, depois desviei-me um bocado, mas acabei por regressar a este caminho. Ela pergunta também, qual é a tua comida favorita? Comida alentejana, qualquer uma, a sorda, com bacalhau, com pescada, sopa de cação, sopa de poejos, sopa de tomate, não sei, qualquer comidinha alentejana que a minha mãe faça é excelente, portanto comida alentejana para mim é um mimo, pode ser sim considerada a minha comida favorita. O que te fez sair de Portugal? O que me fez sair de Portugal foi o trabalho, não é? Não é que eu esteja muito longe, Elvas está aqui a 15 km ou 20 km, portanto eu não estou muito longe de Portugal, mas foi pelo trabalho que eu saí de Portugal. Ela pergunta também, se só pudesses recomendar um livro, qual seria? Se eu só pudesse recomendar um livro, aquela pergunta mágica, difícil, se eu só pudesse recomendar um livro, qual é que seria? Não sei, eu escolhi escolhi Os Maias, dessa de Queiroz, porque é um livro que eu já li 3 vezes, é um livro que eu adoro, é um livro de um escritor português, é um clássico, portanto tem tudo aquilo que eu adoro, não é? Ser um livro de um escritor da minha nacionalidade, ser um clássico, é um calhamaço, também adoro calhamaços, é uma história muito portuguesa, uma história de costumes, e eu gosto imenso deste livro, eu já li 3 vezes, já tenho vontade de pegar nele e lê-lo uma 4ª vez, cada vez que o leio a experiência é cada vez melhor, portanto é um livro que eu recomendo. E pergunta-me também, e filme? Vocês já devem estar fartos de saber que se eu tenho que recomendar um livro, eu vou recomendar o Apocalipse Now, passado na Guerra do Vietnã. Eu adoro filmes sobre guerras, adoro este filme sobre a Guerra do Vietnã, eu já tinha lido o livro o Heart of Darkness, isto é uma adaptação um bocadinho livre, adoro o filme, adoro a banda sonora, adoro logo aquela música dos The Doors, logo assim de início, The End, que já falei antes. Portanto, é um filme que eu adoro e que recomendo e que também já vi pelo menos 3 vezes e que já estou desejosa de ver a seguinte vez, e cada vez que vejo descubro algo novo neste filme e adoro aquele final, aquele Marlon Brando com o The Horror, portanto é um filme que eu recomendo. Ela pergunta-me também, qual é a memória mais bonita que tens? Eu não tenho assim uma memória que eu diga, tenho aquela memória que me marcou. Tenho várias memórias e muitas delas da infância. Portanto, as memórias da infância com os meus pais, com o meu tio, com os meus avós, se calhar eram aquelas memórias que eu ia buscar e que eu ia escolher. Portanto, qualquer memória da infância, qualquer memória passada no campismo, passada na praia de Monte Gordo, é uma memória que me faz sorrir, que me traz de volta aqueles que eu tanto adoro e que já cá não estão. Portanto, eu acho que qualquer memória de infância é uma memória maravilhosa e uma memória à qual eu gosto muito de voltar. E agora as perguntinhas da Dora Silva, livros à lareira com chá. Que te falta ler que já devias ter lido? Olha, eu escolhi aqui Grapes of Wrath, As Vinhas da Ira. Estou farta de dizer nos vídeos, eu tenho que ler este livro, tenho que ler este livro, tenho que ler este livro. Ainda não li, mas tenho que ler, é verdade, eu tenho que ler. Gosto da escrita do John Steinbeck, já li The Pearl, portanto eu tenho mesmo que ler este livro brevemente. Outro dos livros que eu quero ler em breve, se calhar já no mês de Abril, eu quero muito ler este livro no mês de Abril, porque está na minha estante há tantos anos, é Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Portanto, eu quero ler este livro e quero ler em breve. É o Belo do Calhamaço, é aquele belo daquele clássico espanhol, mas é um livro que eu tenho mesmo que ler, e que eu digo isto há tantos anos que tenho que ler este livro. E também escolhi por aqui em francês Les Misérables de Victor Hugo. Meu Deus, estes vão-me dar assim muito trabalhinho por serem francês, por ser 2 calhamaços, né? 2 volumes gigantes, mas são livros que eu quero mesmo ler. Ela pergunta também, se pudesse ir a um concerto no dia dos teus anos, qual seria? Estive a pensar em grupos que eu gostasse de ver, ou cantores, não me ocorreu assim nada de especial. Gostava muito de assistir a um concerto dos Queen, mas já sabemos que isso é impossível porque já não está cá o Freddie Mercury. Portanto, se calhar um concerto com música dos anos 80, daquelas músicas que eu sei a letra de todas as músicas e pudesse cantar do princípio ao fim, seria um excelente concerto para o dia dos meus anos. Que filme gostavas de participar? Porque mesmo que figurante? Eu pensei assim num filme de época.
Pode ser um filme assim com espartilhos e roupas de princesas, ou pode ser um filme nos anos 20, naquelas festas dos Roaring Twenties, em que elas andavam com aquelas roupas a dançar o Charleston. Portanto, eu adoraria um filme que tivesse roupa de época, que fosse um filme antigo, não é, pronto, os anos 20 não será tão antigo como, por exemplo, um filme tipo de Maria Antonieta, mas sim um filme que tivesse roupa característica, que tivesse aquelas caracterizações todas daquela época, em que eu tivesse que vestir uma roupa completamente diferente da roupa que se veste hoje em dia. Eu gostaria de participar, nem que fosse como figurante. Vamos agora às perguntas da Maria Inês Librário. Ela diz, a Maria Inês é Tomazinha, qual foi a melhor série de guerra que já viste sem ser Band of Brothers? E diz ela, para dificultar só um bocadinho, realmente é mesmo para dificultar um bocadinho, então estive a pensar, série de guerra, eu não sei se já vi mais séries de guerra, por exemplo, eu não vi da Pacific, porque não me interessa, e então pensei, será que eu já vi séries de guerra? Pensei no Catch-22, que é uma série passada durante a Segunda Guerra Mundial, se calhar não tem assim tanto de guerra como tem o Band of Brothers, mas é uma série que eu gostei imenso, porque já tinha lido o livro, é uma série super irónica, portanto eu escolho Catch-22. Ela pergunta também qual é o próximo clássico russo que queres muito ler? O Idiota de Dostoiévski. É verdade, tenho ali 3 livros do Dostoiévski para ler, mas eu acho que o Idiota é aquele que eu quero mesmo ler e queria que fosse em breve, mas é o belo do calhamaço, a letra é minúscula, mas eu quero muito ler o Idiota do Dostoiévski. E para terminar, ela diz-me os 3 livros da não-ficção mais desejados da wishlist. Não são assim os mais desejados, se calhar, da wishlist, mas são 3 livros que eu gostaria de ler. Um deles é a biografia de Salazar, o outro é um livro sobre a guerra colonial e o outro é o livro da Amália, Ditadura e Revolução. São 3 livros que eu quero muito ler, são 3 livros que eu pedi para o meu aniversário, desses livros eu espero receber um, mas gostava de ler os 3. Há muitos mais livros de não-ficção que eu queria ler, mas para já deixo-vos estas indicações, são estes 3 livrinhos de autores portugueses, livros em português sobre Portugal de não-ficção que eu quero muito ler. Depois temos a perguntinha da Mariana Figueiredo que diz, depois de ler um livro que não gostaste, o que é que lhe fazes? Vendes, trocas, dás ou ficas com ele? Normalmente fico com ele aí acumulado no chão, nas estantes, debaixo do sofá, atrás da porta. Normalmente eu fico com tudo, sou incapaz de me desfazer das coisas. O que normalmente acontece é que, por exemplo, para ter espaço aqui nas estantes, eu transfiro os livros para a casa dos meus pais, portanto eu continuo com eles, mas deixo de os ver aqui e passo a vê-los noutro cenário onde vou menos vezes, onde os vejo menos vezes. Portanto já aconteceu eu levar livros para a casa dos meus pais e normalmente é o que lhes faço, não sei, sou incapaz de me desfazer deles, de os vender, de os trocar, de os dar, não sei, tenho este problema técnico de acumulador de livros, de hoarder de livros, portanto fico com eles. Pergunta da Rita do Cantinho Literário da Rita. O regresso definitivo a Portugal está nos planos? Sim, o regresso está nos planos, não sei para quando, mas sim, está nos planos, tudo depende da situação profissional, para já estou bem aqui, a situação em Portugal para professores também não está muito famosa, portanto para já sim vou continuar aqui. O que mais te agrada na vida em Espanha? Olha, aquilo que se calhar mais me agrada, mas mesmo que mais me agrada, se é só uma coisa, porque eu depois também há aqui outras perguntas que me perguntam coisas sobre a vida em Espanha, portanto aquilo que mais me agrada é mesmo o horário. Eu trabalho das 8, neste caso das 8h15 à 1h30, portanto para mim é excelente, é verdade, depois os professores têm que trabalhar em casa, sim, é verdade, mas pronto, horas letivas, eu só tenho horas letivas de manhã, que os alunos só têm aulas de manhã, portanto essa parte para mim é excelente, eu adoro ter ali tudo juntinho, as horas todas juntas e trabalhar só de manhã e poder aproveitar a tarde para fazer outras coisas, portanto o horário é das coisas que mais me agrada aqui em Espanha. Sei que não gostas de romances românticos, mas há algum que tenhas lido em tempos idos e de que tenhas gostado bastante? Vou buscar um clássico. Jane Eyre. Eu li Jane Eyre, adorei Jane Eyre. É verdade que isto é daquelas histórias de amor do século XIX que se calhar não dizem muito a certas pessoas, mas a mim até me disseram, gostei bastante deste livro. Portanto seria assim um romance romântico que eu escolheria, porque tenho lido ou ouvido em audiobook alguns romances românticos mais contemporâneos e não me agradam tanto se calhar como os clássicos, portanto Jane Eyre é assim uma escolha de um romance romântico que eu gostei muito de ler. A pergunta da Helena S é: gostaria de saber que clássicos são de leitura obrigatória nas escolas espanholas, presumo que Dom Quixote seja o mais importante. Dom Quixote eu acho que é o mais importante e eu acho que é o único que se calhar é comum a todas as escolas. Eu andei à procura na internet, andei nos programas de Lengua e Literatura Castelhana e cheguei à conclusão que cada escola escolhe os seus autores. Por exemplo, há escolas que leem Federico García Lorca, umas leem em quarto de la ESO, que é o que equivale ao nosso 10º ano, outras leem em segundo de bachillerato, que é o nosso 12º. Portanto, eu acho que varia muito de escola para escola, portanto, parece-me que o Dom Quixote é aquele livro
livro que é lido se calhar em todas as escolas, portanto eu não sei, há uma grande panóplia de livros, há uma grande escolha e cada escola escolhe os seus. O Stefano B pergunta: qual foi o livro que mais te marcou e porquê? Eu escolhi aqui um livrinho pequenino que me marcou imenso na infância, Uma Pé de Laranja Lima, um livro que a minha professora da primária estava a ler, todas as semanas lia um capítulo ou lia umas páginas. Eu estava muito contente com estas aulas, eu adorava ouvi-la a ler o livro. Entretanto o meu avô ofereceu-me o livrinho e eu consegui chegar ao fim, antes da professora terminar o livro nas aulas. E o que é que aconteceu? Chorei babirranho e pensei assim, pelo menos agora quando a professora terminar de ler o livro na aula, eu já estou preparada e já não vou chorar, pois só que não. Chorei babirranho na mesma e foi um livro que me marcou imenso, eu já o reli, lembro-me de ver a telenovela, gostei imenso, adoro este Zezé, esta amizade com o Portuga, e é um livro que tem um lugar muito especial, também por ter sido oferecido pelo meu avô, tem um lugar muito especial no meu coração e qualquer dia tenho que voltar a ele porque adoro este livro. A Miss Margot Books pergunta: e selecionar para Badajoz era um desejo ou aconteceu? Aconteceu. Eu quando concorri ao Instituto Camões havia vagas para a Inglaterra e não, havia acho que uma vaga para Barcelona, não consegui nesse ano, fiquei em bolsa de recrutamento. Depois abriram vagas para Badajoz e para outras cidades aqui da Extremadura e eu consegui ficar, portanto aconteceu. Eu queria mesmo ir para a Inglaterra, acabei por vir para a Espanha, mas estou muito contente na mesma porque estou aqui ao lado de Portugal, por isso fiquei contente na mesma. Chegaste a dar aulas cá em Portugal? Eu dei aulas em Portugal quando fiz o meu estágio pedagógico de português e de inglês na Escola Secundária de Alcácer do Sal e dei também algumas formações para o Instituto Politécnico de Tomar. O melhor dos espanhóis e hábitos e o pior? O melhor é o horário, é a vida social e é a parte da proximidade que eu gostei de se tratarem por tu. O pior é o barulho que eles fazem, porque quando se chega a algum lado e há espanhóis é horrível, é a sujidade, eles atiram tudo para o chão, portanto eles são muito porcos nesse aspecto e é também a parte deles acharem que o mundo gira à volta deles e que é tudo feito a pensar nos espanhóis e que eles é que são bons e que os outros são maus. Dessa parte eu não gosto nada. Que livro te surpreendeu pela positiva fora da tua zona de conforto? Harry Potter. Eu não sou uma pessoa que gosta de fantasia, mas eu li Harry Potter e já li Harry Potter com 21 anos e gostei bastante e depois tive que ler os outros todos e devorar os livros do Harry Potter. Eu só tenho aqui o primeiro para vos mostrar. Também foi aquele que me custou mais assim a entrar neste mundo. Eu demorei imenso tempo, o deixei a meio, não estava a perceber muito bem onde é que estava aqui o hype do Harry Potter e depois voltei a pegar nele e a partir daí tive que comprar o segundo e o terceiro que já estavam editados e depois comecei a ler os outros. Portanto, Harry Potter, sim, o mundo da fantasia não é assim um mundo que eu adoro, mas gostei muito desta história. Que livro não lerias nem que te pagassem? Se me pagassem eu lia qualquer coisa, assim também depende dos valores, mas se me pagassem Raul Minha Alma e livros desse género eu lia tudo, mas tinham que pagar bem, mas lia autoajudas e esses romances de cordel, eu lia tudo, se me pagassem eu lia tudo, não me fazia de esquisita. A Isa, do Jardim de Mil Histórias, pergunta: se amanhã pudesses viajar para outro país, qual seria? Não sei, mas se calhar o mais longe possível para fugir daqui. Portanto, se calhar metia-me num avião e ia talvez para a Austrália e para a Nova Zelândia. Sim, se calhar sim. Portanto, assim, sem destino, não é? Assim, para a Austrália, sem nada planeado, para a Nova Zelândia, metia-me num avião, são imensas horas de viagem, tinha que lá estar bastante tempo para poder desfrutar ao máximo, mas eu acho que sim, assim, o mais longe possível, portanto, era para onde eu ia se pudesse viajar já. Abrir o livro pergunta: quais os livros da não ficção que gostas mais e que são leitura obrigatória? Tenho aqui biografias de ditadores, livros sobre a Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, portanto são assim os meus livros, Holocausto também, meus livros favoritos de não ficção, Segunda Guerra Mundial, ditadores, Holocausto. Portanto, esta prateleirazinha ali é onde estão aqueles livrinhos maravilhosos. Também tenho aqui os Romanov, portanto livrinhos maravilhosos de não ficção. Os Devaneios da Jojo. Qual foi a tua viagem favorita? Já respondi, Jojo, mas vou-te dizer, na mesma Egito e Rússia foram das minhas viagens favoritas. Qual é a tua viagem de sonho se ainda não fizeste? Não sei, eu adorava ir a Nova Iorque, portanto vou dizer Nova Iorque. É assim uma viagem que eu gostava muito de fazer. Isto agora com a pandemia então está impossível, mas gostava muito de ir a Nova Iorque. Se pudesses recuar no tempo, para qual época ias como observadora? Ou gostarias de ter participado em algum evento histórico importante? Não sei, gostava de ir para o século XX e gostava de ir à Segunda Guerra Mundial. Agora é assim, como observadora e de longe, porque estar na frente de batalha e das guerras não, mas gostava de
de poder estar como observadora assim na época da Segunda Guerra Mundial, porque não sei explicar porquê, é uma época que mexe muito comigo, que me faz querer sempre ler mais, portanto parece um bocado estranho, não é? Porque normalmente as pessoas gostam de ir para épocas boas, eu se calhar ia para uma época que não era assim tão boa, mas tinha muita curiosidade de observar a Segunda Guerra Mundial de perto. A Jojo pergunta também se não tivesse sido professora terias sido, não sei. Eu fiquei com muita pena quando fui para o meu curso de não haver psicologia em Évora, só abriu no ano seguinte, depois pensei não vou perder o primeiro ano para agora mudar de curso, mas gostava muito de ter estudado psicologia e também gostava muito de ter estudado história, porque eu adoro história, adoro livros de não ficção, adoro livros sobre a Segunda Guerra Mundial, tanto psicóloga ou historiadora, eu às vezes até digo, não é, que tenho aqui uma veia de psicóloga e de historiadora quando estou a ler certos livros, como por exemplo o Mein Kampf, portanto psicóloga ou historiadora, se não tivesse sido professora. Mas acabo por ser também psicóloga, às vezes não é aquela psicóloga assim barata. Quando os meus alunos têm problemas eu falo com eles e os aconselho. Acabo também por ser historiadora quando preparo parte de História de Portugal para explicar algumas partes aos meus alunos, portanto eu posso ser um bocadinho destas coisas sendo professora. Portanto, não estou assim muito triste de não ter sido psicóloga ou de não ter sido historiadora, portanto, eu acho que enquanto professora posso ser bastantes coisas. A Carolina Pinto pergunta: gostava de saber que estudos fez para saber falar e ler em tantas línguas. Eu tenho uma licenciatura em português e inglês, em ensino de português e inglês, portanto aí estudei o inglês. O francês é o francês que veio da escola, que eu agora estou a aperfeiçoar, porque eu fiz um mestrado em português, língua não materna, e tive que ler la politologie linguistique en français. Eu achei que não ia ser capaz de pegar no francês, porque já não li em francês há muitos anos. Consegui e a partir daí tive vontade de ler mais em francês e faço um esforço para ler mais em francês por isso. O espanhol vem desde sempre. Desde sempre, desde que eu me conheço. Eu tinha televisão espanhola, em Évora nós tínhamos uma antena espanhola, víamos televisão espanhola, portanto eu comecei a ouvir falar espanhol e interiorizei aquilo desde criança, o idioma, e comecei a ler em espanhol e gosto muito de ouvir audiobooks em espanhol e como vivo aqui em Espanha, portanto é o idioma em que eu gosto muito de ler e de ouvir audiobooks. O francês tem um bocadinho mais dificuldade, o inglês, como é a minha área de estudos e foi um idioma que sempre me interessou desde miúda, desde que comecei a aprender inglês, que eu adorava, por exemplo, estar a ver filmes e, por exemplo, estar de olhos fechados e estar a tentar perceber o que é que eles diziam sem ler legendas ou sem ver as imagens. Por isso são esses 3 idiomas. Gostava de saber muitos mais, gostava de saber italiano, gostava de saber russo para poder ler os clássicos russos na língua original, mas para já fico com o português, com o inglês, com o espanhol e com o francês e acho que já estou muito bem e gosto muito destes idiomas e claro, tento sempre aperfeiçoá-los mais. O francês tem um bocadinho mais dificuldade, mas eu acho que com a prática de ler mais livros vai ser cada vez mais fácil. A Catarina da Farmácia Literária pergunta: se pudesses viver num livro, tendo em conta a época, ambiente, história, qual seria? Se pudesse viver num livro, eu não sei, eu como gosto muito dos anos 20, se calhar ia para o The Great Gatsby, para aquelas festas do Gatsby, para, não sei, aquele ambiente de anos 20, portanto se calhar iria viver para o livro do Gatsby. Se pudesses viajar no tempo, preferias passar uma hora no teu passado ou uma hora no teu futuro? Uma hora no meu futuro não, porque podia ser uma hora no meu futuro muito má, em que eu ficasse a saber alguma coisa que eu não quero saber agora para não sofrer por antecipação, portanto se eu pudesse voltar ao passado, se calhar voltava a estar uma horita com os meus avós, a matar saudades dos meus avós, portanto uma hora no passado definitivamente. Preferias nunca mais ler não ficção ou para poderes ler não ficção teres de ler obrigatoriamente um romance cor-de-rosa por mês? Definitivamente um romance cor-de-rosa por mês, daqueles que entra aqui, sai ali, já nem sequer me lembro quando acabo de ler, mas para poder ler não ficção, um romancezinho cor-de-rosa por mês também não faz mal a ninguém. O que dirias à Paloca de 12 anos? Diria: Paloca, tu não imaginas a quantidade de livros maravilhosos que estão à tua espera, não imaginas como é bom continuar a ser leitora, não imaginas aquilo que tens à tua frente e a vida maravilhosa que tu vais ter no futuro. Eu acho que era isso que eu lhe diria. E em relação aos livros, definitivamente, tens tantos livros bons para ler no futuro, tu nem imaginas o que te espera. As perguntas da Yolanda Torres. Qual a viagem de sonho que já fez? Como eu vos disse, há várias pessoas que me perguntaram o mesmo: Egito e Rússia, pelos motivos que já disse antes. A viagem de sonho que ainda tenho por fazer, também já respondi: Nova York, aquela cidade maravilhosa. Tenho curso de línguas para conseguir ler em tantos idiomas, também já respondi. Tenho a licenciatura em ensino de português e inglês. Ouvi a televisão em espanhol desde criança, agora também vivo em Espanha, e o francês foi o francês da escola, portanto, mas eu tenho facilidade para idiomas, portanto é por isso que eu leio nestes idiomas. Vamos agora às perguntas da Sofia Silva. Tens algum país que nem que te pagassem tu visitarias? Sim, por exemplo, a República Centro-Africana, não sei, aqueles países que estão em guerra. Por exemplo, El Salvador,
também não, porque já vi um documentário sobre as prisões de El Salvador e aquilo é horrível. Portanto, esses países assim da América Latina que têm muitos problemas, ou os países africanos que têm muitos problemas, se calhar é países que nem que me pagassem eu visitaria. Quais são os livros que estão esgotadíssimos em Portugal e que tu queres que voltem a estar em circulação? Não faço ideia o que é que está esgotado em Portugal, não estou muito a par, porque como eu leio poucas traduções, não faço ideia, mas se calhar alguma tradução. Por exemplo, eu sei que o Senhor dos Anéis teve muito tempo esgotado e que agora já está outra vez em publicação, né? Já está outra vez nas livrarias, portanto eu não sei se há assim algum livro que eu gostasse mesmo que voltasse a ser publicado. Momento mais caricato que já tiveste numa viagem. Este sei perfeitamente. Eu quando visitei as capitais europeias, Berlim, Praga, Viena e Budapeste, em Viena fui a um espetáculo de música clássica, em que havia ópera, havia bailado clássico e depois eles chamavam ao público uma pessoa para ir participar no espetáculo. Então estávamos para aí 300 pessoas dentro de uma sala de espetáculos. E eles disseram, vamos aqui chamar ao palco uma pessoa para vir interagir connosco. E eu pensei assim, ok, não me vai calhar a mim, tipo, que vergonha, quer dizer, como é que em 300 pessoas me vai calhar a mim, tipo, eu nem sequer estou na primeira fila, nem sequer estou logo ali à frente. O que é certo é que eles apontaram para mim e eu fazia assim, tipo, eles, sim, eu, não acredito, que vergonha que eu vou ter que ir ao palco à frente de 300 pessoas de várias nacionalidades que eu não conheço de lado nenhum. E então chamaram-me ao palco, era para eu tocar com eles. E então deram-me uns ferrinhos para a mão, eu estive ali a tocar ferrinhos com eles e aquilo foi super divertido. Entretanto, depois do espetáculo em Viena, nós fomos a uma adega típica, em um restaurante típico, tipo adega, em Grinzing, e fomos, e foi muito engraçado, e estavam também um grupo de uruguaios nesse restaurante. E então os uruguaios, quando se foram embora, que acabaram antes de nós, porque tinham chegado antes, quando se foram embora, olharam para mim e faziam assim dos ferrinhos, e eu pensava assim, mas que vergonha, eu agora sou mais conhecida que o Papa, porque quer dizer, esta gente viu-me ali, porque eu nem me fixei em ninguém, eu fui para o palco e fiquei completamente congelada, porque eu sou muito tímida, não parece, é verdade, já sei, mas eu sou muito tímida e fiquei completamente em pânico, e então, imagina o que é que era, eu não sei, tipo chineses ou coreanos ou japoneses, portanto, havia asiáticos, havia os uruguaios, havia mais pessoas, eram cerca de 300 pessoas dentro daquela sala de espetáculos, portanto foi uma grande vergonha, e depois os uruguaios a dizer-me assim, parabéns, não sei o quê, e os ferrinhos, foi de rir, e eu pensar assim, só a mim é que me acontece isto, e ainda por cima, eu não sequer tenho recordações desse momento porque não se podia gravar dentro da sala de espetáculos, estava proibido, porque eles depois tinham um CD que queriam vender, portanto estava proibido ter telemóveis, gravar, portanto nem sequer está imortalizada a minha grande atuação em Viena. E depois ela pergunta, top de 3 livros de não ficção. Não consigo fazer top de 3 livros de não ficção, tenho por aqui aqueles livros de não ficção que eu adoro, mas não consigo fazer um top. Não consigo dizer gosto mais do Hitler do que gosto da biografia do Stalin, não gosto mais da biografia dos Romanov do que gosto do livro do Holocausto, não consigo fazer um top de livros de não ficção. Para mim os livros de não ficção são todos excelentes, ou quase todos excelentes, então eu não consigo ter um top. A última pergunta que ela deixou é, preferes Saramago ou essa? Eu gosto muito de Saramago, mas como sou rapariga que adoro clássicos, vou dizer essa de Queiroz, até porque eu adoro os Maias e já indiquei aqui os Maias, portanto, essa de Queiroz. A Miss Livrinhos pergunta, se amanhã o Covid tivesse desaparecido e tudo estivesse como era antes de Covid, qual era a primeira coisa que irias fazer? A primeira coisa que eu iria fazer era meter-me dentro de um avião e ir, nem que fosse daqui, sei lá, nem que fosse de Badajoz para Madrid. Ou que fosse de Lisboa para Paris, ou assim um destino perto, mas era a primeira coisa, eu preciso tanto de meter num avião, tenho tantas saudades de andar de avião, de viajar, portanto era a primeira coisa que eu fazia era viajar. Ou às vezes até, sei lá, estas restrições que há de não poder passar por concelhos, não poder passar para lado nenhum, era viajar, era meter-me no carro e viajar, nem que fosse aqui também até dentro de Espanha, mas viajar, era a primeira coisa que eu fazia. Tenho tantas saudades de viajar, meu Deus. Adoro a Santos Marques, mais conhecida por Dolarinha, linda pergunta. E ela diz que a pergunta é muito pessoal. Nunca te sentes sozinha aí? Às vezes sinto. É assim, durante o dia, não, normalmente não. Porque é assim, durante a manhã eu estou nas escolas, com os putos, com os colegas, é imenso barulho, imensa confusão, portanto eu preciso de chegar a casa, preciso de descomprimir e preciso estar sozinha, preciso ter os meus momentos, preciso de ler os meus livros, de ver as minhas séries, os meus filmes e estar sossegadinha no meu canto, portanto, não. Em alguns momentos, claro que sim, que às vezes me sinto sozinha, com esta situação agora também das fronteiras e de estar aqui, às vezes sinto falta da minha família, assim, às vezes sinto agora também com esta história das pulgas, às vezes sinto falta de um pequeno apoio, mas em regra geral não me sinto sozinha. Eu desde criança que estou habituada a estar sozinha, sou filha única, estou habituada a estar sozinha, estive muito tempo sempre sozinha, sempre brinquei
sozinha, sempre li muito também por ser criança, portanto eu estou muito habituada, não tenho medo da solidão, tenho os meus momentos como toda a gente em que se calhar gostava de ter companhia, mas normalmente não me sinto sozinha aqui. Livro que gostavas de ver adaptado. Um dos livros que eu gostava de ver adaptado é The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu acho que devia ser super interessante ver a adaptação deste livro. E este livro ainda por cima está quase a chegar a Portugal. Portanto, sim, gostava de ver este livro adaptado para filme ou para série, sim. E a pergunta à última é: quando é que nos vamos conhecer? Mulher, não sei. Não sei, a ver se a porcaria da pandemia se nos deixa que nos encontremos e que nos juntemos e que falemos assim de coisas pessoalmente. Sim, sim, também tenho muita vontade de conhecer, portanto, a ver se a porcaria da pandemia se vai embora e a ver se eu te faço aí uma visitinha, por exemplo, em Santarém, ou se combinamos noutro sítio e se nos encontramos. Sim, 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 vamos combinar, sim. A Sonhos de uma Leitora pergunta: que livro completamente fora do teu género habitual de leitura te marcou e porquê? Eu também já respondi antes, eu diria Harry Potter, por causa de ser de fantasia, por causa de ser um género que eu não leio muito, e também já não era propriamente nem criança nem adolescente, já estava no início da idade adulta, portanto foi um livro que eu gostei muito, que me marcou muito e que me fez querer ler a saga completa. Para terminar, a Ana Lopes deixa-me aqui umas perguntinhas. Que mais e menos gostas nos espanhóis? Também já respondi. Gosto dos horários da vida social, de eles tratarem por tu, serem muito práticos. E não gosto nada do barulho, da sujidade e deles acharem que são mais do que os outros e que tudo gira à volta deles. Quais as grandes diferenças que encontra mal cruzas a fronteira? O tratamento, por exemplo, o tratamento é uma delas. Aqui nós é tudo por tu, tu vais a qualquer sítio é tudo por tu, nós com os miúdos também é tudo por tu, o que eu também já expliquei num vídeo que isso não implica que seja falta de respeito e, por exemplo, nós quando vamos com os miúdos a uma escola portuguesa temos que lhe dizer: olha lá, os professores tratam-se por você, não se pode tratar por tu, uma pessoa que não conheces, não sei o quê, tenham cuidado com isto. Portanto, eu acho que noto muito isso e noto que os espanhóis são muito mais alegres do que nós, não é? Também nota-se bastante quando passa. É assim, aqui em Elvas não se nota muito porque isto aqui é uma cidade de fronteira, portanto eles estão muito relacionados aqui com os espanhóis, muito ligados aos espanhóis, portanto não se nota muito, mas sim, nota-se muita diferença entre a maneira de ser dos espanhóis e dos portugueses. Como surgiu a oportunidade de dar aulas em Espanha? Foi através do Instituto Camões, também já expliquei, eu queria ir para a Inglaterra, mas não havia vagas, apareceram vagas em Espanha e já está, como eu tinha o certificado de idiomas do Instituto Cervantes, pude vir para aqui e aqui estou, em Badajoz. E a última pergunta que ela me faz é: nesta fase da tua vida, a que é que podes dizer com certeza que eu nunca na vida? Uma das coisas que eu posso dizer com certeza nunca na vida é, por exemplo, mudar de nacionalidade. Às vezes perguntam-me: e porquê é que não tratas da nacionalidade espanhola? Também já vives aí há tantos anos. E é assim, aqui em Espanha não se pode ter dupla nacionalidade, só podem ter dupla nacionalidade as pessoas que são originárias da América Latina. E então, os portugueses, por exemplo, não podem ter dupla nacionalidade. Portanto, eu para ter nacionalidade espanhola tinha que abdicar da nacionalidade portuguesa. Portanto, eu nunca na vida vou abdicar da minha nacionalidade para ser espanhola. Peço imensa desculpa, gosto de viver aqui, gosto da vida que tenho aqui, mas trocar a minha nacionalidade não. Para mim, saudade é aquela palavra especial. Eu fui militar, eu jurei bandeira, jurei a bandeira do meu país, portanto eu era incapaz de ter nacionalidade espanhola e de trocar a minha nacionalidade. Se pudesse acumular as duas e ter dupla nacionalidade, poderia pensar no assunto. Tendo que optar e tendo que escolher a nacionalidade espanhola em vez da minha nacionalidade, daquilo que eu sou, que me faz ser como sou enquanto pessoa, nunca na vida. Portanto, eu aí posso dizer com certeza absoluta, nunca na vida irei trocar a minha nacionalidade. Podia dizer, por exemplo, nunca na vida vou ler romances de autoajuda ou romances de cordel, mas se calhar até vou. Portanto, sei lá, não vou ver esta série ou este filme, mas se calhar até vou. Portanto, esta eu tenho a certeza absoluta que era algo que eu nunca iria trocar na minha vida, era a minha nacionalidade. E foram estas as respostas às vossas perguntinhas do Q&A. Vocês quiseram me conhecer melhor e eu espero ter respondido a todas as vossas perguntas. Se têm mais alguma pergunta, podem sempre deixar na caixa de comentários que eu irei responder com todo o prazer. E vou-me então despedir, super satisfeita de ter gravado este vídeo, super satisfeita de saber que este vídeo é para celebrar o meu aniversário, um dia tão especial para mim e espero também que seja para vocês que me estão a acompanhar. E eu vou me despedir agora, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!